Nós vamos tratar do assunto que é de suma importância para nossa compreensão da palavra de Deus. Há muitas distorções que nós vemos nos nossos dias. A palavra de Deus ela é muito mal empregada, muito mal interpretada, é manipulada de todas as formas. Os textos bíblicos eles são tirados de contexto, né? Então há dois problemas muito notórios nos nossos dias, que é a má interpretação bíblica e o desvirtuamento do propósito original do texto sagrado, ou seja, eles dão uma outra ideia, uma outra conotação, faz uma aplicação da palavra fora do objetivo pelo qual ela foi dita, foi escrita para nós. E o outro problema é a aplicação indevida dos deveres cristãos. Quando se usa os deveres cristãos meramente com objetivos sociais, para regular o relacionamento das pessoas, o relacionamento entre os irmãos, entre os cristãos, né, até da própria sociedade. Então, isso faz com que o objetivo sagrado pelo qual a palavra de Deus é dirigida a nós perca o seu propósito, né? O problema disso é que nós não somos sarados pela palavra, nós não somos edificados por ela, nós não somos curados pela palavra. O objetivo de Deus é perdido, então nós ficamos impedidos de entender qual é o objetivo de Deus para nós, e então nós não somos sarados pela palavra. Então o Sermão do Monte é um desses textos bíblicos que é mal interpretado, que é manipulado e que é usado fora do propósito de Deus. Por isso que nós estamos dando uma atenção maior a isso, né? Eu vou usar o tema da revista, da Escola Bíblica, a justiça do cristão. Mas ao final os irmãos vão perceber que existe algo muito mais glorioso e que pode nos tocar assim, que nos toca profundamente quando nós começamos a entender o que Deus nos diz. Eu quero fazer novamente uma leitura em Mateus capítulo 5 com você. Mateus 5, de novo, verso 20, Mateus 5, 20. Mas nós vamos ler até o verso final, o verso 48. Mateus capítulo 5, verso 20, que nos diz assim: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto está no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade vos digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil. Ouviste que foi dito aos antigos: não cometerás adultério? Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar,
já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e tira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira para longe, porque te é melhor que um dos membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de desquite ou de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa da prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Outro sim, ouviste o que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirá teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passar disto é procedência maligna. Ouviste o que foi dito: olho por olho, dente por dente? Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que disser, pleitear contigo, e tirar o vestido, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvie daquele que quiser que lhe emprestes. Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo, e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz com que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão havereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Esse Sermão do Monte, ele choca em 2 sentidos. Na primeira parte, que é a parte inicial do sermão, no capítulo 5, o sermão ele choca pela contradição, né? Dos versículos 1 a 12, Jesus está chocando a multidão. É um sermão chocante, assim, é impactante, é de deixar todo mundo assombrado com o que Jesus está falando. E nós mesmos, fazendo essa leitura, nós sentimos o peso do que Jesus está dizendo. Mas esse sermão já começa chocante lá nos primeiros versículos. Mas primeiro Jesus choca pela contradição, porque ele começa dizendo: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Nós sabemos que a realidade do mundo que nós vivemos, ela é bem diferente disso. Não é? Normalmente, as pessoas, os homens estão chorando, não é? Sem consolo. E os mansos não estão herdando nada. Quem está herdando são, né, os exaltados, os orgulhosos, os soberbos. À primeira vista, então isso já choca pela contradição, porque Jesus chama de muito mais do que feliz, que é o que o termo bem-aventurado indica, pessoas que estão numa condição totalmente inversa da realidade. Então ele choca já pela contradição. Agora, a partir do verso 20 adiante, que é o que nós vamos falar aqui, ele choca pelo rigor. Ele é chocante pelo rigor. Pelo rigor, pelo peso daquilo que Cristo está
colocando, pelo peso dos deveres, pelo rigor dos deveres. Nós vemos que, nós lendo aqui, nós sentimos o peso do que Jesus está dizendo. Nós vemos o quanto é difícil fazer isto que ele está dizendo. O quanto é difícil viver isso que ele está dizendo. Então, Jesus, ele começa nessa segunda parte, chocando a multidão, com o versículo 20, quando ele diz assim: porque vos digo, que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Olha o que Jesus está dizendo: superar e muito a dos escribas e fariseus. Se não superar e muito, não é superar um pouco, não ser igual a eles. Vocês, para entrar no reino dos céus, vocês precisam superar e muito, porque senão de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Isso certamente provocou um choque nos ouvintes, e deveria provocar em nós também, porque o que Jesus disse depois desta afirmação, do versículo 20, que é o que nós lemos aí, aumentou ainda mais o impacto inicial que ele já vinha provocado. Todos esses deveres, como nós lemos aqui, é posto num grau de rigor muito superior ao que era ensinado pelos escribas e fariseus. O que Jesus disse aqui está acima, em rigor, em exigência, do que pregavam e ensinavam os escribas e fariseus. Então, se havia naqueles homens alguma esperança de entrar no reino dos céus pela obediência da lei, Jesus acabou com tudo com esse sermão aqui, queridos. Ele acabou com tudo. Agora, a gente só vai entender o peso dessa afirmação de Jesus se nós entendermos quem eram os escribas e fariseus. Quem eram os escribas e fariseus? Os escribas e fariseus, na Bíblia, aparece para nós assim, como raça de víboras, não é? Hipócritas, sepulcro caiados, não é isso? Jesus chamou eles de raça de víboras. João Batista chamou eles de raça de víboras, de hipócritas, sepulcros caiados. Então, quando se fala de fariseu, nós lembramos dessas figuras, né? Então, quando alguém quer ofender alguém, chama de fariseu, né? Você é um fariseu, tá entendendo? É um hipócrita, porque está associado à hipocrisia. Então, não parece difícil superar um tipo de gente assim, né? Parece que é fácil superar um tipo de gente assim, né? Raça de víboras, hipócritas, sepulcros caiados. Pode parecer que é fácil superar um tipo de gente assim, mas a coisa não é tão simples. Não é tão simples. Nós somos levados a pensar também que os fariseus e os escribas seriam uma espécie peculiar de homens na terra, assim, né? Que eles eram homens fora da curva, sabe? Ou seja, era uma aberração de homens, assim. Homens muito estranhos, homens só daquela época, homens que não eram comum como as pessoas de hoje. É como se eles fossem uma espécie particular de homens. Só que é um engano pensar isso. É mais comum do que nós podemos imaginar. Nós mesmos podemos ser surpreendidos como um fariseu, como um escriba e como um fariseu. É mais comum do que se possa imaginar. A falsa percepção das coisas é que nos leva, muitas das vezes, a achar que nós não nos enquadramos nesses casos, e que aqueles homens eram homens diferentes.
Mas quando Jesus diz raça de víboras, hipócritas e sepulcros caiados, Jesus está, na verdade, apontando o mal interior. O mal interior do coração dos homens. Jesus usa essas figuras para apontar o mal interior nos seus corações, ou seja, a condição espiritual que aqueles homens se encontravam, ou que os homens se encontravam, e que não são coisas estranhas, são coisas comuns, queridos, a todos nós. São coisas comuns a todos os homens. É por isso que Jesus diz em Lucas capítulo 11, versículo 39. Lucas 11, 39, Jesus disse: e o Senhor lhes disse: agora vós, ó fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e de maldade. Então, quando Jesus fala raça de víboras, hipócritas, sepulcros caiados, Jesus está falando disso, dessa situação interior dos seus corações, porque eles se preocupavam muito com o exterior. Por isso Jesus diz: vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de perversidades e de maldade. Então, por causa disso, nós somos levados, podemos ser enganados a pensar que os fariseus eram homens estranhos à nossa realidade, que eram homens estranhos e peculiares daquele tempo. Mas quando Jesus disse para aquela multidão: se vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus, Jesus e aquela multidão tinham outras coisas em mente. Tinham outras coisas em mente. Por quê? Porque aqueles homens, eles alcançaram um prestígio naquela sociedade. Eles eram os líderes daquela sociedade, os líderes religiosos daquela sociedade. Eles alcançaram um prestígio, né? Eles tinham influência e tinham prestígio naquela sociedade. A origem dos fariseus é anterior à guerra a chamada guerra dos Macabeus, que ela ocorreu aproximadamente 160 anos antes de Cristo. É nesse período que surgem os fariseus, porque Jerusalém e Israel estava sob o domínio grego naquela época. Então, essa guerra dos Macabeus era uma guerra que era uma luta, uma resistência contra a dominação grega, a dominação política e cultural que estava sendo imposta sobre os judeus. Então, os fariseus surgem nessa época, e surgem como homens que estavam se opondo à dominação cultural. Estavam se opondo à dominação, ao chamado helenismo, que é a cultura grega. Então eles formaram uma espécie de um partido, de um grupo, eles se uniram para resistir à dominação cultural. Então, o que eles defendiam? Eles defendiam a observância da lei de Moisés, uma rigorosa observância da lei de Moisés, como uma forma de defesa para impedir que o paganismo grego dominasse os judeus e a religião e a cultura judaica e os costumes e o próprio idioma fosse perdido, o que é muito comum acontecer na humanidade. Nós hoje, por exemplo, estamos vivendo uma batalha cultural, uma guerra cultural, não é? Os princípios morais antigos que essa sociedade que nós vivemos recebeu do cristianismo, a cada dia está sendo mais deteriorado, combatido, ridicularizado, não é? Nós já estamos falando numa sociedade pós-cristã, já estamos usando esse termo, pós-cristã, pós-cristianismo. Entende? Então, os fariseus surgem, veja,
que os motivos deles eram motivos relevantes para eles, naquela sociedade. Eles eram vistos como defensores da nação de Israel. Eles eram vistos como defensores do povo de Israel. Então eles estavam se opondo à dominação cultural. Então eles formavam uma espécie de partido e eles começaram a defender a observância rigorosa da lei de Moisés e das tradições judaicas como uma forma de impedir a aculturação, né? a dominação cultural pelos gregos, pelos pagãos. Então, o próprio termo fariseu tem uma origem num termo grego que significa separado. Significa separado. Ou seja, nesse sentido de separado, de não se misturar. Não é? Então veja que a própria lei de Moisés, a própria palavra de Deus, dava orientações, né, ensinava, instruía os judeus a não se misturarem com os povos à sua volta, com o paganismo à sua volta. Então veja que a ideia é uma ideia que surge até da própria palavra de Deus. Então eles viam na observância da lei e das tradições a preservação da nação de Israel. E era assim também que as pessoas viam eles. Viam o povo, olhavam para eles. Então por isso eles tinham prestígio, eles tinham influência entre o povo. Eles eram vistos com bons olhos. É por isso que havia outros partidos religiosos dentro da nação de Israel, na época de Jesus. Haviam os saduceus, haviam os zelotes, os essênios, que eram todos grupos religiosos dentro do judaísmo. Mas os fariseus eram a grande maioria. Assim, eles se destacaram dentre os demais. Eles se destacaram entre os demais porque eles eram estudiosos, eles eram intérpretes, eles eram professores, sacerdotes, doutores, ensinavam a Torá, ensinavam as escrituras sagradas, defendiam o culto, defendiam a religião. Não é? Então eles estavam em posições, ocupavam posições importantes dentro daquela sociedade, dentro da religião. Então, o culto estava na posse deles, a religião estava na posse deles, o acesso a Deus estava na posse deles. Entende? Então eles eram conhecidos pelo zelo que eles tinham. Eram extremamente rigorosos, zelosos e disciplinados. Né? Os escribas, só antes da gente seguir, só para falar dos escribas, os escribas, eles eram os copistas, eram que eles copiavam a Torá, eles copiavam a lei, porque não era como hoje que nós temos, né, várias Bíblias. Você vai numa livraria, você compra uma Bíblia, né? Normalmente a gente tem, em casa a gente tem 2, 3, 4 Bíblias em casa, né? É uma fartura, né? No celular, na internet, você imprime se você quiser. Hoje, mas naquela época não. Naquela época não tinha impressora. Naquela época, para ter uma cópia das escrituras, alguém precisava fazer isso, escrever uma cópia. Né? E era até um trabalho artístico, assim. A pessoa tinha que ter um talento, tinha que ter uma boa letra, uma boa caligrafia, tinha que ter estudo, conhecimento. Então os escribas, eles eram copistas. E quando houve a dominação pelos caldeus e depois pelos persas, quando o povo vai para o cativeiro e quando eles estão no cativeiro, começa a surgir as chamadas sinagogas, né? E em cada sinagoga tinha uma cópia da Torá. E quem é que fazia essas cópias? Quem escrevia essas cópias? Os escribas, que eram os copistas. Então, e de tanto copiar a lei de Deus, eles tinham ela memorizada na cabeça. Pensa, porque você fica copiando uma coisa várias vezes, né? Você memoriza. Então eles tinham a lei de cor na cabeça.
Eles conheciam os termos, a origem dos termos, a terminologia das palavras. Eles interpretavam, porque eles tinham memorizado na mente a lei, a Torá. Entende como é que o povo olhava para esses homens? É eles que davam a interpretação, era eles que diziam o que era e o que não era. E nem todo escriba era um fariseu. Nem todo escriba era um fariseu, porque o fariseu era uma filiação religiosa. O escriba era como se fosse uma profissão, era um trabalho, né? Era um ofício. Mas normalmente o escriba era fariseu, mas ele poderia não ser um fariseu. É por isso que quando Jesus fala os escribas e fariseus, normalmente os escribas e fariseus aparecem juntos na Bíblia. Por quê? Porque eles eram, normalmente o escriba também era um fariseu, mas isso não era uma regra. Então eles eram intérpretes da lei, eles conheciam a lei, e eles eram extremamente zelosos, eles eram disciplinados, eles eram minuciosos, sabe? Eles iam nos detalhes, eles iam na letra, na palavra, na letra, no significado, traziam interpretação de tudo, e eram muito disciplinados no que eles faziam e dedicados a isso. O próprio apóstolo Paulo, que foi um fariseu antes da sua conversão, dá testemunho do zelo deles. Isso está registrado para nós em Filipenses capítulo de número 3, versículo 5, quando o apóstolo Paulo, falando de si mesmo, ele diz: segundo a lei eu fui fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Está vendo? Eles eram rigorosos, eram minuciosos, eles eram zelosos por aquilo. Em Romanos capítulo 10, versículo 2, o apóstolo Paulo fala isso novamente: porque lhes dou testemunho que ele tem zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 2. Então eles eram disciplinados, rigorosos, eles eram dedicados, zelosos, não é? É por isso que eles viam Jesus Cristo como um rival, porque Jesus quebrantava o sábado, não é? Uma coisa que eles estavam tentando fazer com que o povo observasse como uma forma de defender a nação de Israel da dominação cultural. Jesus vinha e quebrava o sábado. Jesus colhia espigas no sábado, quebrava espigas no sábado e comia. Não é? Jesus curava no sábado. Jesus e os seus discípulos comiam sem lavar as mãos. Então, para Jesus era visto como um rival, porque eles eram muito rigorosos. Ao contrário do que se imagina, os escribas e fariseus não eram homens ricos, vivendo em luxo, em ostentações, em vícios. Segundo o historiador Flávio Joséfo, eles eram homens moderados. Eles eram homens moderados, eles não eram homens de ostentação, homens pródigos, que gastavam dinheiro com vícios, não. Eles evitavam, na verdade, o luxo, e viviam uma vida, de certa forma, modesta, e até pela obrigação de observar a lei, eles foram investigar Jesus, eles iam investigar João Batista, né? Eles iam no batismo de João para ver quem era João, ver quem era Jesus, interrogavam Jesus. Então eles eram homens zelosos e cuidadosos e disciplinados. Eles eram tão disciplinados, para os irmãos entenderem o quanto eles eram disciplinados, eles eram tão rigorosos, que eles davam dízimo até das plantas, até de plantas ele dava dízimo. Até
das plantas. Eles davam dízimo. Não é que eles mandavam os outros dar dízimo das plantas, não. Eles davam dízimo das plantas, eles davam. Isso está registrado em Mateus, capítulo 23, verso 23. Quando diz que eles davam dízimo até da hortelã, do endro e do cominho. Eu não estou lendo, depois você lê as passagens por causa do tempo, que hoje o horário é mais curto. Mateus 23, 23. Eles davam dízimo até da hortelã, do endro e do cominho, que eram plantas, que eram ervas. Então veja como essa afirmação de Jesus, quando disse para aquela multidão, se a vossa justiça não superar a desses homens, vocês não vão entrar no reino dos céus. É uma afirmação bombástica. Era uma afirmação impressionante. Porque a conclusão lógica é, se um fariseu não pode entrar no reino dos céus, então quem entra? Se esses caras não entram, se esse pessoal aí, com todo esse rigor, com toda essa obediência que eles demonstram, eles não podem entrar, quem vai entrar? Quem é que entra? Então, um fariseu lá na multidão, ele deve ter se sentido diminuído, ouvindo isso. Ele se sentiu diminuído. Como assim? Como é que é? Como é que é? Eu não entro? O que era um homem comum do povo pensou, bom, se ele não entra, quem é que vai entrar? Em outras palavras, né, como está em Mateus capítulo 19, versículo 25, quando os próprios os discípulos de Jesus disse, quem, pois, poderá salvar-se? Essa era a conclusão que ambos chegaram. O fariseu, ele se nivelava por baixo, né? Ele fazia uma comparação com os outros, homens comuns, e se julgava, né, digno da vida eterna, porque ele se comparava com os homens comuns do povo. Então ele se nivelava por baixo, na visão dele. O homem comum olhava para o fariseu, imaginando que aquela era a forma de vida que ele deveria viver para ser salvo, para herdar a vida eterna. Entende o peso dessa afirmação? Então, Cristo vem com um discurso que mostra, na verdade, que tanto um como o outro estão perdidos, estão condenados. E mais do que isso, Jesus ainda vai além dos escribas e fariseus, porque um escriba e fariseu nunca ia mandar alguém arrancar o olho se o olho faz pecar. Um fariseu, um escriba nunca ia mandar alguém arrancar um braço se um braço te faz pecar. Ele não mandaria você amar o seu inimigo, como Jesus mandou amar o inimigo. Um escriba e um fariseu não mandaria alguém dar a outra face para bater, como Jesus fez, como Jesus mandou. Ou seja, Jesus está excedendo, e muito, por isso que nós entendemos a frase, se a vossa justiça não exceder, e muito, a dos escribas e fariseus, e Jesus faz isso para introduzir todos os deveres que ele fala depois. Todos os deveres que ele vem depois. O que Jesus fez foi ampliar o dever de obediência à lei a um nível assim jamais visto antes, jamais dito, jamais pregado. Que na verdade eram distorcidos, manipulados pelos fariseus, ajustados à sua falsa moralidade, mas era muito mais rigoroso. E é neste sermão que Jesus, por exemplo, diz: o que ouviste? Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo? Como está em Mateus capítulo 5, versículo 43 e 44. O 44 diz: eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus. Um fariseu nunca diria isso. Um fariseu não diria isso. Esse sermão e essas passagens bíblicas
estranhamente, elas são usadas para falar dos deveres dos cristãos, para falar que nós temos que fazer isso. E o que acontece é que as pessoas não se dão conta do que na verdade está acontecendo aqui. O que é que Jesus está realmente fazendo quando Ele está dizendo isso? As pessoas deveriam ficar chocadas e reflexivas acerca de si mesmos, porque Jesus está confrontando aquelas pessoas. E a nós também. Ele está mostrando o nível da justiça de Deus. Ele está mostrando o nível da exigência de Deus para os homens, para eles, que era muito acima das dos escribas e fariseus. E as pessoas leem isso daqui, queridos, e elas acham que são realmente capazes de amar os seus inimigos, simplesmente porque Jesus mandou elas amarem os seus inimigos. As pessoas leem isso aqui e elas acham que realmente elas serão capazes de dar a face para que outro bata na face, dar a face esquerda, depois de ter recebido uma bofetada na direita, simplesmente porque Jesus disse que ele deveria fazer isso. As pessoas acham que realmente estão amando assim, elas acham que amam as pessoas assim. E se pregam isso e falam para as pessoas: esse é o teu dever, é isso que você tem que fazer, vai lá e faz isso, porque foi isso que Jesus mandou. E as pessoas ouvem essas coisas e acham que realmente estão fazendo, e que são capazes de fazer. Não percebem o que está acontecendo, o que é que Cristo está fazendo, qual é o propósito de Cristo. E acham que realmente, pensam que realmente estão amando as pessoas como Jesus Cristo mandou amar. Que estão vivendo como Jesus Cristo mandou viver. No entanto, os seus corações estão cheios de ira. Facilmente ficam irados e raivosos, basta ser contrariado para que exploda de raiva, para que perca a paciência. Desejam vingança, são vingativos, amaldiçoam com a sua boca, tratam com indecência, são malcriados, são desrespeitosos, estão a todo momento buscando os seus próprios interesses e acham que estão cumprindo o mandamento do Senhor. E acham que tudo isso que Jesus está falando aqui não as condenam, que elas não são condenadas. Que essas palavras não condenam. Agora, qual é o objetivo de Jesus? E nós vamos estender esse assunto mais adiante. Hoje é só uma introdução. Qual é o objetivo de Jesus aqui? Jesus estava mostrando por que veio, queridos. É esse o objetivo. Esse é o objetivo, não que esses deveres não nos obrigam. Sim, eles nos obrigam. Mas Jesus, na verdade, estava mostrando por que ele veio. Porque os escribas e fariseus eram a referência daquela sociedade, daquelas pessoas. Jesus vem e ultrapassa, assim, a limites jamais vistos. O que ele está fazendo é mostrando por que ele veio. Jesus quer mostrar que sem ele, todos estão condenados. Sejam fariseus, sejam escribas, ou seja o homem comum, ou seja você quem for. O objetivo dele é mostrar por que o padrão moral de Deus é tão elevado. É mostrar que o padrão moral de Deus, de obediência, estava muito além do que eles imaginavam que era. Porque os fariseus achavam, porque eram mais disciplinados, porque eram mais zelosos do que os outros, achavam que estavam bem com Deus. E os homens comuns olhavam para os fariseus e achavam que aquela era a maneira que eles deveriam viver. Jesus vem e mostra que o padrão de Deus está muito acima daquelas parcas expectativas, daquelas fracas expectativas. Jesus vem mostrar isso, ele vem mostrar para que veio. Ele veio mostrar que todos falham, que todos tropeçam, e que todos deveriam se humilhar
diante de Deus. Que todos estão debaixo da condenação da lei de Deus. Que todos são condenáveis. Que todos são réprobos e repreensíveis diante de Deus. E que Deus pode, com justiça, condenar a todos. Porque o padrão dele não é o padrão do homem. Não é o que o homem olha, não é o que o homem vê. Ele mostra que todos estão debaixo da condenação da lei de Deus e que toda boca deve estar calada diante dele. Porque todos que ouvem esse sermão são culpáveis e se sentem culpáveis. Eu imagino que você deve ter se sentido culpável aqui. Porque aquela multidão ficou impressionada com aquilo. Aquela multidão ficou estarrecida com aquilo. E esse era o propósito de Cristo. Era deixá-los reflexivos e pensativos acerca de si mesmo. E último versículo, né? Jesus começa, o versículo 20, ele abre, ele introduz, e o versículo 48, ele fecha, não é? O pacote. E no meio, né? É como se fosse um sanduíche, né? O versículo 20 é a banda de cima, e o versículo 48 é a banda de baixo. E tudo que está no meio, não é? É o recheio. Olha o que é dito para nós no versículo 48. Leia aí comigo na sua Bíblia. Olha o que é dito no versículo 48. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Sede, pois, perfeitos. Irmãos, é para estremecer até a alma do indivíduo. É para deixar o homem sem chão. É para deixar o homem sem ter aonde se agarrar. Porque o evangelho, primeiro, ele é uma má notícia, para depois ele ser uma boa notícia. Primeiro, ele é uma má notícia, mostrando que nós estamos condenados sem Cristo, que nós estamos condenados sem Deus, que estamos perdidos, que somos culpáveis, para depois mostrar o amor e a misericórdia que nós podemos encontrar em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Aleluia! Vê como a palavra fala conosco e como essas passagens bíblicas são mal utilizadas para o fim errado, para o propósito errado. E quando Jesus disse, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus, todos aqueles homens entenderam aquilo e eles conheciam essa afirmação. Eles conheciam. Por quê? Porque foi o que Deus disse para Abraão. Deus disse para Abraão, vamos ler? Gênesis capítulo 17, versículo 2. Gênesis 17, 2. Deus disse isso para Abraão. Gênesis 17, 2, que nos diz assim: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Quando Jesus disse, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus, eles sabiam exatamente o que é que Cristo estava falando. Por isso, homem nenhum alcançará justiça diante de Deus, praticando as obras da lei, ou tentando obedecer às obras da lei, não alcançará justiça.
tentando observar as obras da lei, ou seja, tentando alcançar um mérito diante de Deus, tentando fazer com que, pela sua obediência, Deus o aceite, Deus o receba, Deus o abençoe. É por isso que o apóstolo Paulo, falando do zelo deles, como nós já até mencionamos aqui, dizendo que eles tinham um zelo, como está em Romanos capítulo 10, versículo 2, Romanos 10, 2, e eu já vou encerrar, que nos diz assim: porque eles dão testemunho que ele tem zelo por Deus, eles têm zelo por Deus, porém não com sabedoria, não com entendimento, porquanto, desprezando a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, ou seja, pela observância das leis e das tradições, pelo rigor da observância das leis e tradições, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Não aceitaram a justiça que vem através do Cristo, do Messias, aquele que lhe foi enviado. É por isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 3, versículo 20, que nenhuma alma, nenhum homem alcançará a justiça diante de Deus, tentando estabelecer a sua própria justiça, mas tão somente pela fé em Jesus Cristo. O Cristo perfeito, o Cristo que viveu 33 anos de perfeita obediência diante de Deus, que cumpriu toda a lei e morreu sob a lei, sem pecado, pela fé em Cristo, nós somos conectados, nós somos ligados a Cristo, e a justiça de Cristo, ela é atribuída a nós. Então a fé, ela é pela justificação de Cristo. A salvação, melhor dizendo, é pela fé na justificação que recebemos através de Cristo, porque nos é imputada, nos é dada gratuitamente, somente pela fé, somente crendo em Cristo. Eu creio que Deus me ama, que Deus me recebe, que Deus me aceita, que Deus me abençoa pela fé em Cristo Jesus. Tão somente pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso não significa que nós não estamos obrigados a cumprir os nossos deveres cristãos, a cumprir tudo que Jesus mandou. Porém, com a convicção de que, mesmo querendo acertar e falhando, o que me salva não são as minhas obras, não é a minha justiça, mas a justiça de Cristo, daquele que morreu por mim, daquele que morreu em meu lugar. Amém, queridos? Que o Espírito Santo de Deus possa continuar falando aos vossos corações. E eu tenho mais coisas para falar. Isso é só a introdução. Amém? Que Deus possa abençoar a todos em nome de Jesus.